Olá pessoal, boa noite. Vamos nós nos preparar para essa viagem maravilhosa com o pessoal do Centro Espírita Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, esperando aos poucos que as pessoas possam ir entrando para a gente conversar uma boa. Ariades, boa noite. Como é que tá o som aí? O som tá bom? A imagem tá boa? Gil Veras, boa noite também. Dá um ok assim, pessoal, para saber como é que tá o som, como é que tá a imagem, pra gente começar a conversar numa boa. Ok, seu Júnior Augusto, bem-vindo à nossa live. É a primeira live do Caminhando com Jesus. Tá bom o som? Show, obrigado. Boa noite, Ariades, Francisco. Beleza, muito obrigado por vocês estarem aí. Dá só mais um tempinho pra gente começar. Para vocês que estão chegando agora, a gente vai bater um papo, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem mandar alguma pergunta, algum questionamento. Se der pra gente acompanhar, responder, a gente responde, para não ficar só um monólogo. Para eu não ficar aqui conversando sozinho, já é tão estranho falar pelo celular. E aí eu acredito que se houver uma interação, a coisa funciona melhor. Combinado assim? Então, qualquer coisa pode escrever aí, se der tempo, se tiver como a gente responder, contribuir aqui, a gente contribui. Esperar só mais 3 minutinhos para a gente começar. Agradecendo ao pessoal do Caminhando com Jesus, em especial a dona Carmelita, que me convidou. Essa experiência primeira, né, do centro, com lives. Então eu me sinto até honrado em estar dando esse pontapé inicial. Ok? 7 horas, 2 minutos. Vamos preparar para a gente começar, galera? Então, assim, como é de praxe, a gente costuma fazer uma prece, e a minha prece é uma prece de gratidão, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores espirituais do Caminhando com Jesus, aos meus mentores espirituais e aos mentores espirituais de todos vocês que vão nos acompanhar nessa nossa conversa da noite de hoje. Que os benfeitores possam me intuir para que eu possa falar aos corações e às mentes de todos vocês. E a gente sabe que nossa fala também atinge os planos dos desencarnados, então pedir a Deus que nos ilumine para que eles possam absorver aquilo que nós temos para dizer na noite de hoje. Que Deus nos inspire sempre, assim seja. Então, pessoal, quando me foi sugerido esse tema, a segurança da fé em momentos de insegurança, eu procurei me inspirar em 4 passagens do Evangelho. A primeira passagem é uma passagem do Antigo Testamento, que está lá no livro de Daniel. Eu vou falando para vocês, quem depois quiser pesquisar, João Gualberto. Seja bem-vindo, meu amigo. Estou muito feliz por lhe ver aí também mais uma vez, tá? Carlos Alberto, seja bem-vindo. Então, muito obrigado a vocês por estarem aí. E a gente vai bater um papo legal. Podem mandar perguntas, viu? Moniquita Ribeiro, bem-vinda. Muito obrigado aí o pessoal de Floriano. Está aqui contribuindo com a noite, nessa noite com a gente. Então, quando a dona Carmelita me chamou para conversar sobre esse tema, a segurança da fé em momentos de insegurança, eu procurei 4 passagens no Evangelho que me inspira bastante quando se fala de fé. A primeira passagem está no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa passagem, que quando o rei Nabucodonosor
ele conquistou o povo hebreu, ele tentou impor àquele povo o Deus que eles cultuavam. E dentre os hebreus tiveram 3 hebreus que se rebelaram contra Nabucodonosor, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3, quando eles foram dizer para Nabucodonosor que não iam se curvar para o rei deles, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que mandou os seus servos lá que pusessem o maior número de lenha na fornalha que existia, de tal forma que essa fornalha ficasse 7 vezes mais aquecida do que o normal. Há quem diga que essa fornalha ficou tão quente que os soldados que foram ordenados para levar esses hebreus para fornalhas, eles morreram de tão alto que era a temperatura. Então, quando os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha, que todo mundo ficou esperando eles morrerem nas chamas incandescentes, o que aconteceu? De repente, eles 3, dentro da fornalha, vocês podem imaginar pela descrição, tipo como se fosse uma torre bem alta, aquelas fornalhas de assar tijolo, por exemplo, e aí tinha uma porta por onde era jogada a lenha, e foi por essa porta que foi jogado esses 3 hebreus. E quando os hebreus caíram nessa fornalha, que todo mundo pensava que eles fossem morrer ali, se queimarem todos, o que aconteceu? Eles começaram a orar, antes mesmo de serem jogados na fornalha. Quando eles caíram na fornalha, por incrível que pareça, não queimou as roupas, eles não sentiram calor, e quem estava de fora, todo mundo naquela expectativa de ver a tragédia acontecendo, começou a perceber que não estavam só os 3, tinha mais alguém dentro da fornalha ali, e eles começaram a perceber que eles não estavam queimando, eles começaram a perceber que eles não morreram no fogo, e aí eles começaram a comemorar, começaram a festejar, começaram a se abraçar dentro da fornalha, e foi tão impressionante que eles passaram aquele tempo ali, e até que o rei Nabucodonosor ordenou que eles saíssem, e quando eles saíram da fornalha ilesos, sem nenhuma queimadura no corpo, Nabucodonosor resolveu se ajoelhar diante deles, entre aspas, e dizer que iria adorar aquele Deus que os hebreus adoravam. Obrigado, digo eu, dona Carmelita, pelo convite, tá? Estou muito feliz por estar aqui contribuindo com vocês. Eu amo muito o pessoal aí do Caminhando com Jesus, tenho um carinho muito grande por todos vocês, então não vou citar nomes para não cometer injustiça, que não lembro o nome de todo mundo, mas a todos vocês, desde aqueles que me recebem lá naquele banquinho, até aqueles que me recebem lá no fundo com o lanche. Então, um abraço para todos vocês, tá? Sou muito grato pelo convite. Então, voltando à história dos 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor então libertou-os e diz que dali em diante iria adorar esse Deus que ele desconhecia, que era o Deus dos hebreus. Boa noite, Zeila. Muito obrigado por estar aqui conosco também. Então, assim, esse momento, para quem lê essa passagem, e foi feita uma novela, acho que é uma novela, um seriado aqui no Brasil, retratando essa passagem, assim, é muito emocionante como a gente percebe tanta fé naqueles 3 homens. É uma coisa assim, de emocionar mesmo, como eles acreditavam tão forte em Deus, a fé que eles tinham era uma fé imensa, a tal ponto que eles foram envolvidos, digamos assim, por uma proteção, e de tal forma que eles não foram queimados. E quando a gente lembra essa passagem em que eles foram protegidos das chamas, quem já teve a oportunidade de ler o livro Francisco de Assis, que conta a história dele reencarnando como Francisco de Assis, filho lá de Bernardone, é bem interessante essa passagem, porque retrata primeiro a passagem de João, o evangelista, quando ele estava na ilha de Patmos, e ele foi condenado a morrer cozido, né, no óleo fervente. E conta nessa passagem que ele foi posto nesse óleo e passou lá uma semana, mais ou menos, nesse óleo fervendo,
E para surpresa de todos, quando eles foram derramar o óleo para ver o corpo de João cozido, que era para ficar só os ossos, ele simplesmente sai ileso de dentro desse tonel de óleo fervente. Eu não sei se vocês também tiveram a oportunidade de ler esse livro, que conta essa passagem que eu também achei belíssima, assim, como a fé que João tinha era tão grande, de tal forma que nem o óleo fervendo por uma semana foi capaz de cozinhá-lo. E há quem diga que ele, quando foi posto nesse óleo, ele foi encapsulado por uma energia de tal forma que ele não foi atingido pelo óleo que poderia cozinhar o seu corpo, a tal ponto de deixar só os ossos no tonel lá no caldeirão. Por que eu estou falando dessas duas passagens? Porque se a gente está falando assim, segurança da fé em momentos de insegurança, a gente pode notar assim, o quanto a fé nos protege das chamas, o quanto a fé nos protege do fogo, o quanto a fé nos protege dos nossos adversários, dos nossos inimigos, daqueles que estão, entre aspas, querendo nos destruir. E o que é que está querendo nos destruir? Quem são os nossos maiores inimigos que nós poderíamos dizer nos dias de hoje? A gente poderia dizer que os nossos maiores inimigos seriam os políticos, porque no momento de crise em que nós estamos vivendo, tem muito político que está se preocupando somente com eles mesmos, com suas eleições e reeleição, com seu mandato, com os cargos, com os privilégios. Quero dizer para vocês que o nosso maior inimigo não são os políticos. Nós poderíamos dizer também que nesse momento o nosso maior inimigo seria a crise econômica, porque está muita gente preocupado com o emprego, com a situação econômica que nós estamos vivendo. Algumas pessoas falam que essa crise ela pode se comparar à crise de 1929 nos Estados Unidos, que deixou assim um rastro de dor, de sofrimento, de tragédia, de suicídio. Foi um negócio assim que 10 anos depois ainda tinha gente passando por problemas psicológicos, emocionais, em decorrência da crise de 1929, na queda da Bolsa de Valores em Nova York. Mas eu quero dizer para vocês também que o nosso maior inimigo não é essa crise econômica que está previsto por aí. Mas há também quem acredite que o nosso maior inimigo poderia ser a Covid-19 ou o coronavírus, que tem ceifado vidas, deixado famílias desoladas. A gente tem tido contato com pessoas que, entre aspas, perderam familiares. É uma dor indescritível, mas não tem como descrever a dor de quem perde um familiar num outro estado, que o familiar nem vem mais para cá, que não pode vir, e o que o familiar sabe que esse ente querido foi posto dentro de um saco, posto dentro de um caixão, o caixão lacrado e pronto, e acabou, não ter mais contato com ninguém. Aí eu quero dizer para vocês também que o nosso maior inimigo não é a Covid-19. Aí a gente fica assim perguntando, se não são os políticos, se não é a crise econômica, se não é a Covid-19, a gente poderia dizer, então o nosso maior inimigo é o inimigo que está aí, que a gente não deu atenção ainda, que são os transtornos mentais. Muita gente preocupada com essas três, a política, com a economia e com a Covid, e pouca gente preocupada com os transtornos mentais. Mas eu também quero dizer para vocês que o nosso maior inimigo não são os transtornos mentais. Não é a ansiedade, não é o estresse, não é a depressão, não. O nosso maior inimigo nesse exato momento estamos sendo nós mesmos. Por que o nosso maior inimigo está sendo nós mesmos? Porque somos nós os agentes administradores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Como nós somos maus administradores dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, nós estamos nos permitindo desequilibrar-nos por conta exatamente de todos esses fatores externos que estão acontecendo. Porque a crise econômica é um fator externo, a crise política é um fator externo, a crise de saúde é um fator externo, as questões psicológicas e emocionais também são fatores externos. Mas o que vai fazer com que a gente seja abatido são os fatores internos. E daí entra a importância de nós termos fé.
Então, quando a gente cita esses dois exemplos desses hebreus que foram jogados na fornalha por Nabucodonosor, e quando a gente cita o exemplo de João, que foi jogado no óleo fervente para cozinhar sob as ordens do governo romano, e aí, por que eles sobreviveram? Porque internamente eles tinham uma força muito grande, que era a fé em Deus. Reconheço que nós estamos muito longe ainda de termos a fé o suficiente para deter a ação do fogo de uma fornalha em nosso corpo. Nós ainda estamos distantes o suficiente para termos fé o suficiente para determos a ação de um óleo fervente que cozinharia o nosso corpo. Mas por que estou citando esses dois exemplos? Dos 3 hebreus e de João. Para dar já conhecimento a todos nós de que nós, se acreditarmos em Deus, nós seremos capazes de criar em torno de nós um campo eletromagnético de proteção o suficiente necessário para impedir que o nosso corpo seja queimado. Então, se a gente tem essa condição, e embora ainda não tenhamos consciência e capacidade para isso, vê que os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram essa capacidade, então um dia, talvez não muito longe, nós tenhamos isso. Assim como João teve, também um dia, quem sabe, nós tenhamos a capacidade para fazer isso. Então, essas duas passagens do Evangelho, ela mexe muito com a gente e diz assim, se a gente tiver fé, a gente é capaz de superar esse desafio. Mas tem outra passagem do Evangelho que também me chama muita atenção, que é quando Jesus acalma a tempestade, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 23 a 27. Também está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 36 a 41, e está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a 25, que diz assim, ó, depois entrou no barco, falando de Jesus, e começou a atravessar o lago com os seus discípulos. De repente levantou-se uma tempestade tão grande no mar que as ondas cobriram o barco. Mas Jesus dormia. Os discípulos foram acordá-lo gritando, Senhor, salva-nos, que estamos quase a morrer. E disse-lhes Jesus, homens de pouca fé, por que estavam com medo? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se uma grande calma. Os discípulos ficaram admirados e perguntavam, que homem é este a quem os próprios ventos e o mar obedecem? Então, se nos 2 exemplos anteriores de João e dos hebreus, o fogo era o grande adversário, aqui a gente vê o vento e o mar como grande adversário dos discípulos de Jesus. E no momento em que eles estavam se vendo ameaçados com medo do barco afundar, com medo de morrer, e Jesus tranquilamente dormia, eles recorrem a Jesus aos gritos, pedindo socorro, pedindo ajuda, e Jesus simplesmente com um gesto acalma o mar e acalma a tempestade. Eles ficam admirados, querendo saber que homem é esse, que é capaz de acalmar o mar e acalmar a tempestade. E a gente fica se perguntando, quais são os mares, quais são as tempestades que querem nos destruir? Aí novamente a gente começa a perceber os conflitos nos quais nós estamos mergulhados. Quantos conflitos nós carregamos dentro de nós que quer nos afogar na amargura, que quer nos afogar na tristeza, que quer nos afogar na depressão, que quer nos afogar no transtorno de ansiedade. Então, como nós nos protegeremos desse mar que nos afoga? Ou como nos protegeremos dessa ventania que nos arrasta? Quantas pessoas estão sendo arrastadas para o mundo das drogas? Quantas pessoas estão sendo arrastadas na tempestade dos vícios? Quantas pessoas estão sendo arrastadas nos mecanismos de fuga, nos mecanismos de defesa do ego? Exatamente por quê? Porque ainda não confiam que tem um grande mestre, um grande timoneiro que conduz essa nau, que conduz esse barco, que conduz esse navio nesse mar pelo qual nós estamos atravessando. Esse mar, o qual Jesus atravessava junto com os seus discípulos, pode simbolizar exatamente a situação do planeta em que nós estamos vivendo. Nós escolhemos estar nesse barco
no momento em que esse barco se encontra. O despertador tocou aqui, desculpa aí. Então assim, nós estamos nesse barco chamado planeta Terra, em que aparentemente Jesus dorme. Por que eu digo aparentemente Jesus dorme? Porque Jesus ele está muito atento ao andar dessa embarcação na qual nós estamos embarcados nela. Então, como os discípulos, assim como os discípulos aceitaram o convite de Jesus para segui-lo, e eles, ao seguir Jesus, sabiam, de certa forma, que eles iriam enfrentar tempestades, eles iriam enfrentar mares turbulentos. Nós também, na atualidade que estamos vivendo, nós também estamos enfrentando tempestades. Nós também estamos enfrentando mares turbulentos. Mas ainda não acreditamos na firmeza de Jesus conduzindo esse barco e que com a certeza de que ele não nos abandona, de que no momento certo Jesus há de erguer a mão e acalmar a tempestade e acalmar o mar bravio no qual nós estamos atravessando. O planeta Terra, todos nós espíritas sabemos disso, está passando por uma fase de mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. E essa travessia desse barco, em que nós nos assemelhando aos discípulos de Jesus, não vai ser uma travessia fácil, não está sendo uma travessia fácil. Por isso, a gente precisa confiar mais em Jesus, saber que ele não está, digamos assim, dormindo, como os discípulos acreditavam que Jesus ali se encontrava dormindo. Jesus está atento. Os mentores espirituais que coordenam o andar dessa grande embarcação estão o tempo inteiro atentos ao que está acontecendo. Daí a importância de nós prestarmos um pouco mais de atenção e nos perguntarmos: que homem é esse que é capaz de acalmar a tempestade, que é capaz de acerenar o mar? Jesus. E eu tenho certeza absoluta de que Jesus não mentiu. Eu tenho certeza absoluta de que Jesus não nos abandonou e que ele não vai nos abandonar. Ele está atento a tudo que está acontecendo. Então, essa segunda passagem de Jesus acalmando a tempestade, de Jesus acalmando o mar, nos dá uma esperança muito grande. Porque nesse momento de insegurança é o momento de que nós devemos mais ter fé. O grande problema em nós é que nós somos como alguns filhos que eu conheço, que só recorre ao pai quando está precisando, quando está no sufoco, que quer um dinheiro emprestado, que quer dinheiro emprestado que nunca paga, que quer o carro emprestado. Ou seja, tem muitos filhos que só procuram os pais quando estão precisando dos pais. Então, no momento do aperto, recorre a ele. E agora é um momento de aperto. E tem muita gente que está recorrendo ao pai desesperado. Por que está recorrendo ao pai desesperado? Porque ainda não tem uma fé robusta. Ainda é aquela fé vacilante dos discípulos de Jesus que estavam no barco com ele, enquanto o barco estava na tempestade. Não tem a fé viva dos 3 hebreus que estavam lá prestes a serem queimados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3, e assim como João, tinham uma fé tão robusta que o fogo não os queimou, que o óleo quente não o queimou. Então, quando a tempestade chega e a gente se desespera com medo do barco afundar, recorramos a Jesus, conversemos com ele, peçamos auxílio, porque com certeza Jesus está coordenando esse barco, está no timão do planeta Terra para levá-lo ao outro lado. Jesus entra no barco com os discípulos para levar o barco ao outro lado. Então, no momento que nós estamos atravessando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, Jesus está conduzindo o barco para o outro lado. Confiemos, acreditemos, não percamos o nosso equilíbrio. Saibamos que Jesus não mentiu. E a outra passagem no Evangelho que também nos chama a atenção, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que tem como título o poder da fé. A fé transporta montanhas, que fala
da seguinte forma: quando se dirigia ao povo, o homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrereis? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui essa criança. E aí, o Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec começa a fazer um comentário a respeito, citando as montanhas como se fossem os obstáculos, como se fossem os nossos vícios, como se fossem os nossos maus hábitos. Então Kardec dá uma série de tópicos que são verdadeiras montanhas na nossa vida. Mas também tem os demônios que tomam conta de nossa alma. Que demônios seriam esses? A falta de estímulo, a falta de fé, a falta de interesse, a falta de vontade, a falta de confiança, a falta de coragem, agir com o coração. Então todos esses demônios, eles estão tomando de conta de nossa mente. Eles estão tomando de conta da nossa alma, ou seja, muitos de nós somos verdadeiros possessos, verdadeiros subjugados. Eu não estou falando de espíritos desencarnados nos obsidiando, não, conforme diz o Evangelho. Eu estou falando que nós mesmos somos os nossos maiores adversários quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a vontade, diante dos obstáculos, diante dos desafios que são de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, a gente perde a coragem, a gente perde a esperança. Então quem é que possui a nossa mente? Quem é que incorpora em nós o desânimo, a tristeza, a depressão, a ansiedade, o estresse, as angústias, o medo, que são também verdadeiros demônios. E nós ainda não estamos atentos a esses demônios que estão tomando de conta da humanidade. Então, nesse momento de insegurança em que nós estamos vivendo, é o momento da gente ter fé. Porque se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos com que essas montanhas se transportem. Ou seja, os demônios também serão afastados de nós. E eu não estou falando, repito, de demônios e espíritos, não. Eu estou falando das nossas fragilidades morais que permitem com que todas essas pandemias de notícias falsas, de interesses egoístas, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância, de medo, tomem de conta da nossa alma. Então é um momento de nós permitir que aflore em nós a fé. A fé que nem a fé de João, que não se permitiu ser queimado pelo fogo. A fé dos 3 hebreus, que também não se permitiu ser queimado pela fornalha. O Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esses 4 exemplos, o Sadraque, Mesaque, Abednego e João, são 3 exemplos de fé que a gente precisa incorporar em nós, a fim de que nós não nos deixemos queimar pelo óleo fervente que não queimou João, ou pelas chamas da fornalha que não queimou os 3 hebreus. E não nos deixar arrastar pela tempestade que iria arrastar os hebreus como eles achavam que iriam ser arrastados. Nem nos deixar ser possuídos pelos demônios que tomam de conta da nossa mente, que está fazendo com que muitos de nós venhamos a cair na depressão e no suicídio. Confiemos em Jesus. Esse momento nos reclama exatamente para isso. Outra passagem também no Evangelho que nos chama muita atenção é a parábola da figueira que secou. Nessa parábola da figueira que secou, todos nós conhecemos, que diz: quando saíram de Betânia, Jesus teve fome.
e vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. E Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem que o seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Embora o Evangelho, quando Kardec vem falar dessa passagem, que vai simbolizar os médiuns que são improdutivos, ou pessoas que têm tudo para dar algum fruto e não dá, a gente chama a atenção para a gente mesmo, o que é que temos em nós que poderíamos fornecer à humanidade, nesse momento em que a humanidade se encontra, nós não estamos fornecendo. Essa pandemia, esse momento em que nós estamos vivendo, ele tem sido bem interessante, porque está fazendo com que aflore em nós o que nós temos de melhor. Embora esteja fazendo também o que aflora em outras pessoas, em muitos de nós, o que existe nelas de pior. Então, é muito bom que nós estejamos atentos ao figo que está vindo de dentro de nós ou que está deixando de vir. Se está vindo figo ou se está vindo um outro fruto amargo que não serve para coisa nenhuma. Porque como o próprio Cristo disse, que toda árvore que não der fruto merecerá ser cortada e atirada ao fogo, a gente já começa a ver que nessa Covid, nessa crise da Covid-19, o que é que está acontecendo? Quantas árvores que dão frutos amargos estão sentindo os efeitos que nós precisamos, nesse exato momento, estar atentos? E quantas árvores, quantas plantas estão dando frutos bons? Por que eu estou falando de frutos ruins ou frutos amargos? Eu estava observando, por exemplo, em outros países, como o pessoal da área de saúde são aplaudidos, como os médicos, enfermeiros, aquela pessoa que está na linha de frente, estão sendo aplaudidos. No Brasil estão sendo hostilizados, ou seja, são árvores que estão dando frutos amargos e outros estão sendo indiferentes. Então a gente está vendo nesse momento de crise quem é a figueira que produz frutos e quem é a figueira que não produz frutos. Porque se do lado tem gente hostilizando o pessoal de saúde, se do lado tem gente extremamente egoístas, do outro lado também tem surgido pessoas que estão fazendo campanhas para arrecadar alimentos. Tem pessoas que estão fazendo campanhas até para alimentar cachorros cachorros na rua, aqueles cachorros abandonados que outrora tinha quem desse comida, tinha restaurante aberto para eles comerem, e hoje eles estão passando fome. Então o que está acontecendo? Campanhas em favor desses animais também está acontecendo. Isso quer dizer o quê? Tem muita figueira dando figo, e bons figos, assim como tem muitas figueiras que não estão botando figos, mas a gente espera que o tempo de botar fruto vai chegar. Porque quando Jesus chega perto da figueira, é bem clara a passagem, quando ele diz, porque não era a época de produzir figos. Então essa passagem também nos chama muita atenção e nos faz refletir que fruto nós temos para dar em um momento de crise. O que é que nós podemos fazer para contribuir para a melhoria das pessoas com as quais nós estamos convivendo, às vezes dentro de casa e às vezes na rua. E a última passagem que eu achei muito bonita nesse evangelho, que vale a pena a gente comentar. Não vos inquieteis pela vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis. Pois não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Observai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, não recolhem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais que elas? Observai os lírios que crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles.
Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as vestes, quanto mais vós, homens de pouca fé. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa passagem está em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Eu achei muito linda essa passagem também, porque ela é uma passagem que, se for bem analisada e bem refletida, vai nos poupar dos transtornos de ansiedade. Por quê? Porque muitos de nós vivemos com transtorno de ansiedade. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã. Eu não estou dizendo, é bom que fique claro, que a gente não deve se preocupar em trabalhar para ter o nosso salário, não deve se preocupar com o dia de amanhã no sentido de ter uma vida mais confortável, mais tranquila. O que a gente está falando é dessa inquietação muito grande que existe em nós por uma falta de confiança em Deus. Nós estamos passando por um momento de crise e muita gente está vivendo com transtornos de ansiedade generalizada, com síndrome do pânico, com ataques mesmo assim, de fobias específicas, medos os mais variados possíveis em excesso e, consequentemente, com depressão, exatamente por quê? Porque estão excessivamente preocupados com o dia de amanhã. Então, a proposta do Evangelho é que nós não nos preocupemos excessivamente com o dia de amanhã. E aí, quando Joana de Ângeles vem falar disso, ela nos chama muita atenção, porque ela diz que todas as nossas aflições e os nossos desapontamentos que nos afligem na atualidade procede do Espírito, de suas experiências passadas. Então, o que é que ela vai chamar a atenção? Se esses transtornos que nós estamos vivendo no momento, se essas angústias, se essa ansiedade que nós estamos vivendo na atualidade está relacionada às nossas ações no passado, ela recomenda que a gente pode até tomar um medicamento, um ansiolítico, por exemplo, devemos, mas ela diz que a prescrição desenfreada de ansiolíticos, tão comum como primeiro recurso para solucionar a ansiedade ou simples adaptação comportamentais, tendem a ressaltar em efeitos passageiros e superficiais. Ou seja, nós estamos com um transtorno de ansiedade aqui, precisamos de um auxílio de um psiquiatra, recorramos ao psiquiatra, ele vai passar medicamento, vamos tomar o medicamento porque a gente precisa, mas os efeitos dele são passageiros e são superficiais. Clara é a necessidade, diz Joana de Ângeles, da racionalização do tormento, a identificação dos pensamentos irracionais que desencadeiam as crises e o desenvolvimento de novos quadros. Por quê? Porque se nós não racionalizarmos ou não raciocinarmos em cima do conflito, em cima dessa aflição, de uma forma lógica, de uma forma comedida, de tal forma que a gente não perca o equilíbrio, porque só tomar medicamento não resolve. Então precisamos saber a origem dessa aflição. E continua Joana dizendo: contudo, acima de tal prescrição, o paciente deve investir energia em compreender a finalidade da sua existência e das leis imutáveis, num processo profundo de ressignificação de quem se é e do que se realmente deseja. Joana de Ângeles diz uma coisa bem interessante. Ela afirma que muitos dos nossos transtornos mentais estão relacionados ao fato de a gente querer aparentar algo que a gente não é. Então a gente precisa saber o que a gente é. E ela diz que não se pode não se pode descartar as leituras edificantes, a yoga, a meditação, os exercícios de compaixão e caridade para com a gente e para com o próximo, a bioenergia por meio dos passes da água frutificada, o hábito da oração, o cultivo dos pensamentos dignificadores. No entanto, diz ela, acreditamos que esses recursos só contribuirão para aquele que se abriu ao processo de autodescobrimento
e de acolhimento interior. Daí a importância, podemos usar o ansiolítico? Podemos fazer yoga, podemos tomar passe, água frutificada, fazer meditação, ler livro, cultivar pensamentos edificantes, podemos fazer tudo isso, mas ela chama a atenção da necessidade do autodescobrimento e do acolhimento interior. E esse acolhimento interior, sim, é que vai fazer com que nós nos percebamos. Esse autodescobrimento vai fazer com que nós nos percebamos. Esse autoacolhimento vai fazer com que nós sejamos mais indulgentes para com a gente mesmo, mais compreensível, mais tolerante, nos amarmos mais e entendermos então para que e por que estamos passando por esse momento. Esse momento ele vai ser de fundamental importância para esse salto quântico no nosso processo de evolução. Por isso, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, que seremos capazes de enfrentar as fornalhas mais quentes, o óleo fervente, o mais insuportável possível, enfrentar tempestades, enfrentar mares bravios, enfrentar, digamos assim, os nossos demônios e, acima de tudo, nos curar dessas chagas que tanto nos atormentam, que são as chagas da alma. Nosso muito obrigado, gratidão a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento, gratidão à diretoria do Caminhando com Jesus, na pessoa da dona Carmelita Bueno, que nos convidou, e todos aqueles que fazem a diretoria e aquele pessoal que faz parte do Centro Espírita, que eu gosto muito, tá? Pessoal, gratidão, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por esse momento, por essa oportunidade, e que diante de todas as tempestades, de todas as chamas, de todos os mares bravios, de todos os demônios, de todas as montanhas, que a fé em Deus e a fé em Jesus seja a nossa companheira inseparável, e que assim, Senhor Jesus, nós seremos capazes de atravessar de um lado para o outro desse mar que estamos atravessando, para que cheguemos no mundo de regeneração mais confiante, mais confortados, mais acolhidos, com o pensamento firme em Jesus, com os nossos sentimentos firmes em Jesus. Muita paz a todos, que Deus nos inspire sempre a seguir os passos do Mestre. Assim seja, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muita paz. Ok? João Galberto, valeu. Dona Carmelita, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco. Nossa gratidão mais profunda, tá? Henri Bezerra, Eliane Rocha, muito obrigado, muita paz para vocês. E aí a gente vai se encontrando. Brenda, muito obrigado também, gratidão a todos vocês. Júnior, muito obrigado. Então, pessoal, vocês que estão aí do outro lado, fico muito feliz em poder contribuir, participar e trocar essa energia com todos vocês, em casa e a gente aqui. Isa, gratidão, muita paz para todos vocês. Dona Carmelita, quando precisar, estamos aqui ao dispor, tá? Muita paz. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.